Estamos lendo o Novo Testamento em ordem cronológica. Paramos no último vídeo, no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Marcos. E vamos dar sequência a essa meditação. E ela tem sido bastante especial porque ela vai mostrando fatos, vai nos revelando coisas. E o principal é que o Espírito Santo, ele pode falar comigo aqui e com você aí. E nós então estamos em comunhão formando uma coisa, a igreja espiritual do Senhor Jesus. Não tem algo mais sublime do que isso. É a igreja que está pronta para a segunda vinda do seu Senhor e quando ele voltar, ela vai subir junto com o seu Senhor. Bom, eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, claro, se você tem gostado do conteúdo, e partilhe ele com as pessoas, incentivando elas a lerem também a palavra de Deus, tá bom? Espírito Santo, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui meditando na tua palavra e poder ouvir a tua voz e saber a tua vontade. As pessoas, elas às vezes falam, não há um manual na vida, mas há. A tua palavra é o nosso manual. Ela nos conduz à vida eterna. Obrigado por ela e peço que o teu Espírito, o Espírito Santo, esteja entre nós, nos abençoando e nos abrindo o entendimento. Graças a Deus. Então, nós estamos lendo sobre João, o Batista, né? Ele que estava batizando e ele não se achou digno de batizar Jesus e nem desatar as suas sandálias, né? Ele atribuiu glória e grandeza ao Senhor Jesus. Agora, a partir do versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O comentário do 8 diz assim, o Espírito Santo. As pessoas batizadas nas águas eram direcionadas por João a buscarem algo ainda mais importante, o batismo com o Espírito Santo. Essa experiência acontece quando a pessoa, tomada de profundo arrependimento e desejo sincero de mudança, busca-o com todas as forças. A partir do momento em que ela é batizada, é capacitada a viver segundo os propósitos divinos, pois ele passa a reinar em sua vida. A pessoa cheia do Espírito Santo pensa como o próprio Deus, é obediente à sua palavra, resiste às tentações e é direcionada por ele. Recebê-lo é fundamental para se manter na fé e preservar a salvação. Por isso, quem se converte não pode se acomodar com o batismo nas águas, mas deve imediatamente iniciar a busca pelo cumprimento dessa promessa. Atos 2, 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É um erro da pessoa ela não investir em ter o Espírito Santo, ou ela pensar que por estar na igreja ela já tem o Espírito Santo. Para que você entenda, nós todos, seres humanos, temos um vazio dentro de nós, né? Um espaço. E o que o ser humano faz para preencher esse espaço, né? Ele tem amigos, ou ele usa os vícios, e hoje os vícios é enorme, né? A oferta do mal para preencher o vício é grande. As drogas. Eu tenho visto, por exemplo, em várias reportagens, as drogas sintéticas que levam as pessoas mesmo à morte por causa da substância. Há pessoas que se preenchem, né, fazendo mal aos outros. Enfim, cada pessoa busca preencher de uma forma. Quando o ser humano busca o Espírito Santo, ele tem o espaço exato, o preenchimento completo do nosso ser. Então, você passa a ser uma pessoa feliz, independente de como está a sua vida. Você passa a ser realizado. É o selo de Deus em nós. Então, é a presença do próprio Deus dentro de nós. Ele faz desse corpo que nós temos, que é perecível, um templo, uma morada. Agora imagine, né? Se ele traz toda a paz, toda a alegria, todo o amor, a benignidade, longanimidade, quer dizer, coisas boas vão entrar em nós. Nós temos a presença dele. Agora, quando a pessoa está vazia, ela preenche com essas coisas. Então, se ela toma uma dose de álcool, por exemplo, ela começa com 7%, vai para 10%, 12%, 50% e aquilo ainda não é o suficiente. Quer dizer, ela sempre busca algo que possa preencher mais. Porque
tudo que há nesse mundo preenche por um tempo, mas depois ele não sacia. 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui vai testificando, né, de um evangelho para o outro, o que aconteceu e essa importância, né, dele ter sido batizado nas águas, o arrependimento, o reconhecimento dos erros, do fracasso humano e da entrega do ser humano às mãos de Deus, né, e o preenchimento dele com o Espírito Santo. No 12, e logo o Espírito o impeliu ao deserto. O comentário diz: impeliu, indica que o Espírito Santo conduziu por meio do seu poder o Senhor Jesus ao deserto. Mas por que o Espírito levaria o Filho de Deus para um lugar remoto e desolado para ser tentado por Satanás? Para que a sua vitória sobre as tentações nos servisse de exemplo. Isto é, diariamente somos tentados pelo diabo em nossas fraquezas, mas assim como o Senhor Jesus, como homem, venceu as propostas malignas por intermédio da palavra de Deus, podemos vencer também. Mas para isso é fundamental que essa palavra esteja em nós. Caso contrário, não teremos forças para resistir às inclinações do mal. Por isso que a pessoa que nasceu de Deus, né, nasceu do Espírito Santo, ela vence o pecado, ela vence o mundo, ela consegue resistir às tentações, né? Porque as tentações vêm. E é isso que vamos ver através do Senhor Jesus quando ele é tentado no deserto. No 13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. O comentário: tentado no deserto. O Senhor Jesus resistiu a todas as investidas de Satanás durante os 40 dias que passou no deserto. Além da presença do mal, havia o desconforto de estar em um lugar totalmente desabitado e frequentado por animais selvagens. As tentações não fizeram o Messias sucumbir, ao contrário, sua fé o sustentou para que triunfasse sobre elas. Diante disso, vemos a diferença entre ele e os filhos de Israel, que murmuravam no deserto ao menor sinal de dificuldade. Isso mostra que a fé dos hebreus naquela ocasião era emotiva, isto é, era fundamentada nas circunstâncias e não na palavra de Deus. No entanto, o Messias, que permaneceu na confiança e venceu as provas do deserto, teve o privilégio de ser servido pelos anjos. E esse é o grande problema de uma fé emotiva. Ela espera sentir para que ela possa reagir. E aí vem os problemas. A fé não exige sentir, a fé exige crer. E crer é como o casamento. Enquanto a pessoa está namorando, noivando, ela está com a pessoa, mas ela não assumiu um compromisso, né? Quando ela decide, vamos nos casar, e ela vai ao altar e ela diz sim, então ali ela está crendo naquela pessoa, mas não parou ali. Agora ela vai viver uma outra etapa da vida, mas agora de uma forma mais intensa, mais racional, né? Porque é o conviver junto que vai trazer o verdadeiro amor, né? A paixão é aquele avassalador, né? Aquela coisa forte, mas passageira. O amor não. O amor, ele permanece, porque o amor é a entrega do marido à esposa e da esposa ao marido. No 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Nós vamos ver em outros evangelhos o que aconteceu com João, porque ele foi preso. 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O comentário do 15 diz, o tempo está cumprido. Era chegado o momento do Deus Filho ser enviado ao mundo para anunciar o reino de Deus. Esse reino, revelado na pessoa do Senhor Jesus, não é físico ou político, e sim espiritual. Para ingressar nele é necessário arrependimento e fé. Todos aqueles que creem e praticam as Escrituras saem do domínio do pecado
para fazerem parte desse reino. Então, o que significa na prática o arrepender? O arrepender é a mudança de mentalidade, a mudança de direção. É uma pessoa que antes fazia uma coisa e ela se torna radical no que ela fazia. É como aquela pessoa que está andando numa direção e ela se volta 180 graus e ela anda na mão contrária àquela. Então, isso é a pessoa que se arrependeu e ela, então, muda a vida dela. Por exemplo, quantas pessoas que tinham uma vida promíscua, mas quando ouviram a palavra de Deus, decidiram entregar-se, arrependeram-se dos seus pecados, se voltaram para Jesus e hoje são homens ou mulheres de Deus. Então, é essa transformação que Deus faz no interior de cada pessoa. 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. O comentário diz assim: pescadores de homens. Quem vive da pesca precisa ser perseverante, corajoso. Perseverante não para desanimar diante das redes, sem peixes, e corajoso para enfrentar os perigos do mar. Os primeiros discípulos possuíam essa qualidade, mas o fator determinante para o chamado do Senhor Jesus foi o interior sincero e humilde de cada um deles. Somente assim eles poderiam ser aperfeiçoados e moldados pelo Mestre. Isso nos ensina que Deus não escolhe alguém pelo que é ou pelo que pode fazer, e sim pela humildade que tem de se deixar capacitar por Ele. Olha quanta informação nós temos só nesses 2 versículos aqui. Jesus falou: vinde após mim, farei que sejam pescadores de homens, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, olha só, primeiro, ele falou: vinde após mim. Então, seguidores, discípulos, né, do Senhor Jesus. Farei que sejam pescadores de homens, quer dizer, o ganho de almas, o espalhar o evangelho, o espalhar a semente, e deixando logo, quer dizer, a urgência que há nesse trabalho, né, a necessidade que há nesse trabalho. E ele fala, deixar as suas redes, quer dizer, as suas redes era o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu modo de viver, mas eles abandonaram tudo isso e seguiram Jesus. Eles não olharam para as dificuldades, para o que havia. Deus chamou. Assim também, eu cumpro um chamado. Você pode cumprir o seu também. Cada um tem uma missão diante de Deus de espalhar o evangelho, independente do título que ele leva. 19. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Olha só, logo os chamou de novo, mostrando a urgência, né, a necessidade da obra de Deus, né? Eles não ficaram com dó, com pena do seu pai, eles simplesmente deixaram o pai e seguiram aquele caminho. Quer dizer, eles eram jovens. 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O comentário do 22, maravilharam-se, as pessoas admiravam os ensinamentos do Senhor Jesus, não apenas pelas suas palavras, mas também pela maneira como ele instruía. O Messias tinha e era a própria autoridade no assunto, por isso explicava de forma autêntica, verdadeira e compreensível. A palavra que libertava, curava e salvava os seus ouvintes, diferentemente dos mestres da lei que apenas transmitiam pensamentos e ideias religiosas que haviam aprendido com outros escribas. A maneira convicta como o Senhor Jesus falava produzia resultados porque ele se expressava na ousadia do Espírito, algo que os religiosos não podiam fazer. Hoje, ele fala conosco por intermédio das Escrituras e continua transformando a vida daqueles que nele creem. Por isso que a palavra de Deus, ela tem espírito e vida. Quando nós meditamos na palavra de Deus, é o que nós recebemos dele. Por que ele transmitia com autoridade? Porque as palavras dele eram movidas pelo Espírito. Hoje também,
Há pastores que, quando você o ouve, você sabe que o Espírito Santo está falando através dele. Então há uma transformação, há uma mudança, né, na vida daquela pessoa. E é isso que nós buscamos, né? E você pode ser tão usado por Deus quanto qualquer servo que há. Ele diz no 23, e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou. O comentário que o bispo faz, o espírito imundo, naquele homem jamais havia sido incomodado, mas diante da autoridade do Senhor Jesus, não resistiu e se revelou. Infelizmente, muitas pessoas zombam por não acreditar na existência de demônios. Pensam que os problemas na família, os vícios, as doenças, a solidão, o desejo de suicídio e outros males são situações naturais e inerentes ao ser humano. No entanto, enquanto elas ignoram a ação do mal, o diabo e seus anjos encontram espaço para destruí-la. Assim, este se torna o grande triunfo de Satanás. Fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, a fim de ganhar tempo e terreno para acabar com seus sonhos, com a sua vida e com o seu futuro eterno ao lado de Deus. E aqui é uma primeira evidência que ele fala o espírito imundo. Se ele é imundo, o que ele traz? Ele traz a podridão, né, do mundo, do inferno, e ele torna a vida daquela pessoa assim, né, também. Então ele destrói. Veja que quando ele falava, a palavra de Jesus entrou no ouvido daquele homem e despertou a fé dele. Então se despertou a fé, entrou luz. E aonde há luz, as trevas não prevalecem. Então se manifestou. No 24, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele estava na sinagoga, todos estavam ouvindo a Jesus e logo aquele demônio falou isso, né? Os demônios estavam revelando quem era Jesus. 25. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo convulsionou e, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então Jesus praticou a palavra, exerceu a autoridade. Eu sei que a nossa igreja, a qual eu frequento, ela faz esse trabalho de libertação. Não são todas, mas há aqueles que vão para o campo da batalha para fazer exatamente o que Jesus fez aqui, libertar as pessoas das prisões espirituais. 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e servia-os. O comentário diz assim, a sogra de Simão, antes tomada por uma forte febre que lhe tirava o vigor, milagrosamente se levantou e passou a servir os convidados. Isso mostra que a forma que ela encontrou de agradecer foi servindo aquele que a curou. No entanto, há muitos que, embora recebam cura, prosperidade e libertação, se negam a levantar outras pessoas a obterem esse mesmo benefício da fé. Isto é, se mostram aptos para receberem as dádivas, mas se esquivam de testemunhar o milagre adquirido. Quando Deus nos abençoa, Ele não faz com o intuito de somente ouvir palavras de louvor e agradecimento, e sim de nos tornar propagadores do seu poder, a fim de que outras pessoas também sejam alcançadas, beneficiadas e salvas. É claro que ninguém é obrigado a servir Jesus. Jesus nem quer isso, mas naturalmente a pessoa quer se mostrar grata e servi-lo. No 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O comentário,
ainda escuro, saiu para orar. Mesmo após um dia de muito trabalho, pregando, curando e libertando várias pessoas, Jesus ainda encontrou forças para buscar a Deus de madrugada. Isso mostra o quanto a oração é essencial para nos mantermos firmes na fé e fortes espiritualmente. No entanto, muitas pessoas fiéis a Deus negligenciam a oração e por isso não conseguem ter perspectivas diante das dificuldades. Portanto, é preciso seguir o exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Quanto mais intensa for a nossa comunhão com Deus, maior será a força, o preparo, a direção e o domínio para lidar com as situações adversas. O Senhor Jesus deu exemplo disso. E quanto mais ele fazia isso, sozinho, quer dizer, mantendo sua comunhão com o Pai, os discípulos viam isso e chegou a ele e perguntou: Mestre, ensina-nos a orar. E então ele ensinou a oração modelo do Pai Nosso, um exemplo de como nós devemos orar. Não que devemos somente fazer essa oração, o Pai Nosso, mas de forma religiosa até, mas ela é um modelo de como nós devemos nos apresentar a Deus. No 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Aí você diz, quem é Simão? É Pedro. Por causa do evangelho de Marcos, Marcos pode ter escrito, porque Pedro, ele era bruto, Ele era mais velho de todos e ele era bruto, então ele não sabia escrever. Então, muito provável que o autor de Marcos seja o próprio Pedro. Por isso que a gente não vê referência dele. Vê do irmão, vê de João, o Tiago, enfim, mas não vê a respeito dele. Ele tipo oculta, a busca dele, mas ele termina por aparecer. 37. Achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. O comentário, se queres, o leproso tinha certeza de que o Senhor Jesus podia curá-lo, mas não sabia se isso era da sua vontade. Aquele homem cumpriu um pensamento comum a muitas pessoas que desejam receber a cura de suas enfermidades, mas não tem certeza se é da vontade de Deus. No entanto, os males deste mundo, como doenças, miséria, destruição, não são provenientes de Deus, e sim do reino das trevas. Quem tem esse entendimento e usa a fé alcança a solução de qualquer problema, por pior que ele seja, pois o maior desejo de Deus é ser glorificado na vida daqueles que creem. E isso que eu acho mais forte desse leproso. Primeiro, porque ele não poderia se aproximar de ninguém. Ele se aproximou de Jesus. Então, primeiro desafio vencido. E ele então fala para Jesus, se quiseres, se queres, bem pode limpar. Quer dizer, ele não expressou dúvida. Ele falou, eu sei que ele pode, eu não sei se ele quer. No 41, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero ser limpo. E às vezes a pessoa lê isso aqui, grande compaixão, ela pensa assim, se eu chorar, Deus vai se compadecer de mim e vai me curar. Não é sorte a cura é fé. Foi o que esse leproso apresentou quando você foi a Jesus. Ele falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Mas se o Senhor também não quiser, não vai me limpar, mas eu continuo crendo em Ti. É mais ou menos isso. Então, não é sorte, não é que Deus escolhe algumas pessoas para curar e outras não. É fé. Eu apresento fé, eu recebo a cura, é só isso. O ser humano é que gosta de complicar as coisas. 42. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu severamente e logo o despediu. O que Jesus o advertiu? Eu não sei, mas o chamou a atenção. Talvez aquela condição em que ele estava de leproso poderia voltar se ele continuasse vivendo na desobediência. E por isso a palavra de Deus nos ensina nunca mais voltar ao mesmo caminho que nós chegamos até ele, mas seguirmos a ele. Quer dizer, Jesus é o único caminho que nos leva à vida. 44. Disse-lhe, ora, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Comentário,
A submissão do Senhor Jesus ao Pai o levava a aguardar o momento indicado por Deus para revelar a sua identidade. Isso explica o fato de ele dizer ao rapaz para não divulgar a ninguém o que havia ocorrido, a não ser ao sacerdote. A obediência do filho à vontade divina revela a sua humanidade e a sua dependência de Deus. E não somente isso, ele fazendo isso, mandando o leproso ir diante do sacerdote, porque era um cumprimento da lei. O leproso, se curado, se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote testificava que ele estava curado e ele era liberado da quarentena. 45. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. O comentário começou a pregoar. Por melhor que fosse a intenção do ex-leproso, sua atitude precipitada e desobediente dificultou o acesso do Senhor Jesus às cidades. Afinal, um tumulto se formou por aqueles que desejavam encontrar o Messias. No entanto, ainda não era o momento de divulgar a identidade do Deus Filho, pois essa revelação despertaria a ira das autoridades religiosas e políticas e colocando a sua vida e a dos que o seguiam em risco. Isso nos ensina que mesmo com a nossa intenção seja boa, devemos sempre obedecer às instruções divinas. A obediência nos torna prudentes e nos impede de tomarmos atitudes que prejudiquem a nós mesmos e aos outros. E venhamos e convenhamos, quando Deus opera um milagre em nós, é difícil ficar calado. Essa é a razão de eu estar aqui espalhando também essas boas novas. E se você é tocado por Deus, faça o mesmo, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.